Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Serra Dantas e eu vou apresentar um seminário sobre os relógios de Einstein, de um livro do Peter Gallison. Peter Louis Gallison, ele nasceu em dia 17 de maio de 1955 em Nova York. Ele tem formação, ele é PhD pela Universidade de Harvard em Física e História da Ciência. Entre suas diversas obras, nós inclusive temos o livro publicado Os Relógios de Einstein, Mapa de Poincaré e Os Impérios do Tempo. Apenas um livro. Eu vou fazer a apresentação sobre os relógios de Einstein. No início, o autor ele vem trazendo a imagem que nós temos de Einstein. A imagem de um cientista mais filósofo, alguém que estava alheio à sociedade e basicamente filosofava sobre as questões das ciências e da matemática. A visão de um cientista isolado e sozinho, preso à solidão. Uma visão que até mesmo Einstein considerava uma visão de que era assim que se fazia um trabalho científico. Inclusive, o autor cita uma frase de Einstein, de 1933, que há certas profissões, mesmo na sociedade moderna, que impõem uma vida solitária e que não requerem um grande esforço físico ou intelectual. Nesse caso, lembramos de empregos tais como serviço em faróis ou em navios faróis. Como eu já falei, o Einstein argumentava que a solidão é muito importante para o trabalho de cientista. E na sua juventude, Einstein trabalhou em um escritório de patentes em Berna, e esse escritório de patentes, por muitos é visto como um navio farol, um lugar alheio à sociedade, sozinho, no qual não exigia dele tanto esforço e ele podia focar nas questões da ciência e seguir pensando sobre isso. Porém, o autor Peter Louis Gallison, ele vem trazendo uma nova visão sobre este Einstein, uma visão de mais inserido no mundo, ao menos no que diz sobre o desenvolvimento da questão da simultaneidade, a simultaneidade distante. O autor argumenta para isso que, pouco antes de Einstein ingressar na profissão dele no escritório de patentes, a Europa e inclusive a Alemanha, ela se encontrava numa grande questão em relação ao tempo e ao relógio, já que era uma grande necessidade devido ao aumento das linhas férreas, da comunicação, da economia e do transporte, criar-se um tempo padronizado, um tempo onde ele pudesse ser usado de fato nessa comunicação e nesse transporte, já que nessa época na Alemanha havia pelo menos 5 unidades de tempos diferentes. Na Alemanha Norte, inclusive na Saxônia, eram guiadas pelo horário de Berlim, na Bavária por aquele em Munique, em Wurtemberg pelo horário de Stuttgart, em Baden pelo horário de Karlsruhe e no Palatinado do Reno pelo horário de Lugenbach. Então mostrava que toda essa questão na Alemanha e em toda a Europa, já que também na Inglaterra, a diferença de horário no ano de 1830, Londres andava à frente de Reading por 4 minutos e marchava diante de Cirencester por 7 minutos e 30 segundos. O que soava 15 minutos antes de Bridgewater. Então, isso mostra que havia toda uma grande questão na Europa de sincronizar os relógios em toda a Europa, já que a diferença de fuso horários afetava de maneira econômica, principalmente por causa do uso das linhas de ferro. Tinha a questão militar de mobilização das tropas e uma questão inclusive de segurança, já que o autor ele relata que a diferença de horários podia e causava de fato acidentes nas linhas de trem. Ele até cita numa parte que os trens europeus estavam chegando de 100, 150 até 200 km por hora. E ele coloca que qualquer variação de tempo conta quando você está andando a 55 metros por segundo. Continuando com os argumentos mostrando como estava a questão da sociedade em relação à questão do tempo, o autor ainda cita uma das falas de Helmut von Moltke, quando ele foi falar pela última vez ao Parlamento Alemão Imperial, no dia 16 de março, já que ele morreu um mês depois disso. Von Moltke era um dos chefes dos oficiais prussianos e mais tarde dos alemães. E ele cita assim: "Eu não os deterei por muito tempo, uma vez que estou muito rouco, e por causa disso eu tenho que pedir por sua indulgência.
É universalmente reconhecido que a unidade de tempo em Hertz é indispensável para a operação satisfatória nas estradas de ferro e não há o que discutir. Mas, meus senhores, nós temos na Alemanha 5 unidades diferentes de tempo. Na Alemanha Norte, inclusive na Saxônia, nós nos guiamos pelo horário de Berlim, na Bavária por aquele em Munique, em Altenberg pelo horário de Stuttgart, em Baden pelo horário de Karlsruhe e no Palatiano do Reno pelo horário de Ludwigshafen. Temos, portanto, na Alemanha 5 fusos horários, e com todos os impedimentos e desvantagens que isso acarreta. Isso em nossa própria pátria, além daqueles que infelizmente encontramos nas fronteiras francesas e russas. Devo dizer que isso é uma lástima, que se tem mantido desde o tempo em que a Alemanha estava estilhaçada, mas agora que somos um império, deve ser eliminada apropriadamente. Na audiência que ele teve, levantou-se um coro de que isso era pura verdade e que deveria se investir nisso. Bom, levantando toda essa questão da importância e de como andava a questão dos relógios, já que havia uma grande diferença, houve um grande investimento nessa época, de diversas áreas, não só da ciência, mas de várias empresas, inclusive os fabricantes de relógio. E em Berna, onde Einstein conseguiu o seu emprego no escritório de patentes, era possível ver uma série de torres de relógios. Inclusive, o autor chega a colocar no texto um mapa mostrando o caminho que Einstein fazia da casa dele até o escritório de patentes, todas as torres de relógios que eram possíveis ver. Dito isto, mostra como Einstein estava de fato em contato com toda essa discussão que estava acontecendo na Europa. Já que, como ele trabalhava no escritório de patentes e ele conseguiu esse emprego como um analista de patentes especializado devido à sua área em física, passava pela mão dele muita dessa questão da tecnologia que estava de fato atuando em relação aos relógios, já que a tecnologia trazia uma superação do mecânico pelo elétrico. E não diariamente, mas numa grande frequência, muita tecnologia do investimento de relés, armaduras e toda a tecnologia envolvida na fabricação de relógios, na melhoria de um sistema de alinhar o tempo, de permitir que os relógios em uma grande região estivessem agindo de maneira síncrona. Toda essa questão tecnológica passava pela mão de Einstein. Ele se tornou um grande analista, já que quando ele começou, o seu chefe, Friedrich Haller, supervisionava com uma certa severidade seus subordinados. E no início ele chamou a atenção de Einstein que, como físico, ele não saberia ler desenhos. Indicou que Einstein teria que se tornar um bom leitor de desenhos, assim como deveria passar a compreender a própria tecnologia no qual estava envolvido. Basicamente, isso levou a Einstein a estar em enorme contato com toda essa questão do tempo, de como estava se desenvolvendo essa questão, essa discussão, e de todo esse trabalho que estava sendo formado para criar uma sincronia no tempo. Essas discussões sobre como deveria se guiar o tempo levaram a muitas pessoas pensarem em criar um relógio mestre e que todo o tempo iria se regular a partir dele. Essa ideia de um relógio mestre no qual toda a Alemanha, toda a Inglaterra e toda a Europa iriam ter esse tempo guiado a partir dele foi muito importante para o desenvolvimento da simultaneidade. E, é claro, para acertar os relógios, no caso. E em 1º de agosto de 1890, Berna acertou todos os ponteiros dos relógios da cidade. E isso, inclusive, foi noticiado nos jornais como a Revolução dos Relógios. Com isso, nesse agosto, todos os relógios passaram a funcionar normalmente, de maneira ordenada, mostrando que a ordem do tempo se tornou uma coisa visível. Além disso, Einstein já levantava problemas na explicação da teoria das equações de Maxwell. Não que as equações em si estivessem erradas, mas havia uma assimetria nas explicações do que ocorria. Quando um campo magnético de uma bobina se aproximava de um ímã, a explicação era que o campo magnético estático forçava uma corrente em movimento a circular na bobina. Já quando a bobina se mantinha parada e o ímã se aproximava,
a explicação era de que o campo magnético em transformação criava um campo elétrico e esse campo elétrico fazia com que a corrente estática na bobina circulasse. O fenômeno era o mesmo, mas havia uma assimetria na explicação. E para Einstein isso não fazia sentido. Ele buscava uma referência onde não importa quem fosse o referencial que se movesse, a explicação deveria ser a mesma. Isso levou, inclusive, ele a questionar a questão do éter, já que para ele também não fez sentido. O éter não era uma coisa na qual se podia se mover. Inclusive, ele dita que o éter era supérfluo, que apesar de levar a uma explicação, ele não possuía de fato significado físico. Não era uma coisa que, para Einstein, era concebível a existência do éter, já que ele levava a assimetrias na explicação dos fenômenos físicos. E já com esse pensamento em mente, e com toda a questão europeia da importância do tempo, de se padronizar um tempo, de criar-se um tempo unificado, isso ajudou e contribuiu para que Einstein formulasse a sua teoria da simultaneidade distante. Uma ideia de que dois eventos passam a ser simultâneos quando um observador consegue percebê-los de maneira simultânea. Sendo assim, essa ideia de simultaneidade era uma coisa que estava diretamente ligada com os relógios. Pelo seguinte motivo, a rede de relógios sincronizada era um relógio mestre mandando sinais para todos os relógios e esses sinais tinham que chegar de maneira simultânea nos outros relógios. Então, os outros relógios percebiam os sinais não ao mesmo tempo, mas percebiam o mesmo sinal de maneira simultânea, já que era um único sinal que chegava a todos eles. E isso levando em consideração a velocidade que os sinais chegavam, que levava para o sinal chegar até eles, uma relação entre a velocidade do sinal e a distância percorrida. Uma relação importante para a teoria da simultaneidade, já que a luz de dois eventos para chegar em alguém percorre uma certa distância, e a velocidade da luz ela não é infinita, ela tem um valor finito. Sendo assim, a teoria da simultaneidade não era uma coisa... O autor coloca que não era uma coisa do plano da metafísica, não era uma coisa que ficava na imaginação. Ela era um equipamento que estava na Europa, era um equipamento que era utilizado para sincronizar os relógios, que esses sinais chegavam nos relógios e eram assim que a hora era sincronizada em toda a Europa, ou passou a ser sincronizada em toda a Europa. Com a teoria da simultaneidade, Einstein, ele de fato mostrou essa relação com o tempo. E o autor coloca aqui, o Einstein que abandonou sua nacionalidade germânica, que saiu da vida de rebanho e não foi para o sistema militar, ele ajudou a realizar um dos maiores projetos de von Moltke, que era um militar, inclusive, e estava preocupado com a relação do tempo devido à mobilização das tropas, de criar um horário universal, criar essa questão da simultaneidade para que permitisse que os relógios do mundo se alinhassem. É claro que, vendo uma ironia nisso, Einstein ele perverteu esse sistema, porque a simultaneidade de Einstein não necessita de um relógio central. Ela não necessita de um único observador ou de um centro, no caso, provou um autor que deveria ser a Alemanha, a fornecer esse horário. A questão da simultaneidade não precisava de um centro. Ele era uma rede infinita de relógios, ou no caso, de pontos recebendo essa informação no espaço e no tempo, em qual não necessitava de um relógio central. Você poderia criar relações de um ponto a outro, sem se preocupar com um mundo estático, sem se preocupar desde com um tempo estático de um ponto a outro, já que você poderia relativizar quem estava se movendo a partir de qualquer ponto,
Assim como eliminando o éter, você não precisava criar um espaço fixo, onde havia um movimento absoluto em relação ao éter. Isso passou a relativizar tanto os movimentos quanto os tempos. Isso, de fato, perverteu a ideia de von Moltke. E, para concluir, o autor Peter Lewis Garrison ele tenta mostrar que Einstein não era só um cientista ou filósofo. Einstein também era alguém que estava inserido na sociedade, que fazia parte dela, que vivia nela. Ele não tenta levantar uma questão de quem está certo, se era a ideia do empirismo, se a ideia do materialismo, se a ideia positivista ou contrapositivista. Ao invés disso, o autor ele retrata que as ideias do materialismo, no qual os objetos moldam as ideias, tem coisas positivas e traz para nós reflexões no qual podemos pensar a vida de Einstein e como os objetos moldaram certas teorias de Einstein. Assim como o empirismo, onde as ideias moldam os objetos, permite ver um outro tipo de Einstein, um Einstein que estava preocupado em adquirir os equipamentos precisos para os seus experimentos, e não alguém que tinha as ideias a partir de experimentos. Assim, o autor ele busca mostrar que há um meio do caminho e que a ciência é feita juntamente com a sociedade e não alheia a ela. Assim, para concluir, o Peter Lewis Garrison ele cita um ditado medieval no qual buscava procurar uma conexão entre a alquimia e a astronomia. E ele diz esse ditado da seguinte maneira: ao olharmos para baixo, para a rede de relógios controlados eletromagneticamente, miramos acima as imagens de impérios e a metafísica da sociedade civil. Ao olharmos para cima, para a metafísica da simultaneidade distante, operacionalizada de Einstein, para a cultura em transformação do espaço, tempo e movimento, miramos abaixo, os cabos, as engrenagens e os pulsos passados pelo escritório de patentes em Berna. Encontramos metafísica em máquinas da metafísica. Mas, tchau!